É complicado a gente ver essa questão, né? Porque quando você tem armas diferentes, né? E as pessoas também acabam não ocupando os espaços. Por exemplo, tem agora não é uma série, é um documentário da Netflix chamado nossa, esqueci agora, mas não sei o que das redes, calma. Não vou lembrar agora, mas quem souber já bota nos comentários aí. Eu não sei o que das redes. Eu vi o vídeo, esse documentário, logo quando saiu, que é justamente mostrando como é que o Facebook e outras redes sociais te influenciam, atuam nesse engajamento, né? E acaba que isso tudo faz com que certos espaços que deveriam ser ocupados e garantida a sua ocupação, não sejam, né? Tanto é que uma coisa que é muito complicada é que quem age de forma ética muitas vezes sofre, porque a democracia dói. Como assim? Alguém te xingou, tá? Você se sentiu muito ofendido por esse xingamento. Eticamente e na forma correta é você segurar isso, fazer o print, ou então gravar esse xingamento, ir até a polícia, fazer o registro da ocorrência, ou então entrar com uma ação criminal contra ela, para então você pedir reparação, e por aí vai. Então, assim, acaba que uma pessoa que quer agir de maneira democrática também tem uma via crucis maior. E eu acho que até assim é complicado. Tem uma coisa que eu falo, André, que tem reverberado, e isso eu acho muito legal, que é o seguinte, existe um conceito no direito, que é meio que um palavrão, mas eu acho ele muito legal, que é um princípio chamado de inegabilidade dos pontos de partida, que quer dizer justamente que você não vai negar o ponto que você está partindo para aquele pensamento. Então, por exemplo, a gente vai debater, vamos supor, direito das mulheres ou direito de todas as raças. A gente não pode retroagir nos direitos já conquistados. Então, por exemplo, a mulher pode andar como ela quer? Pode. Todo cidadão tem que ser tratado com respeito, independente de sua raça, crença e etc. Sim. Então, é a partir desse ponto que a gente começa a debater. A gente não pode retroagir, porque se a gente retroagir, a gente está tirando direitos e não dando direitos. Então, nesse pensamento, a gente começa de um ponto e dele a gente sobe. A gente não pode descer. O problema é que uma estratégia que tem sido feita é justamente essa atração por algo que é até absurdo. Como, por exemplo, tem pastor aí dizendo que quem é afrodescendente já está contaminado com uma maldição africana. Então, assim, esse é o nível, e isso deputado, né? Então, assim, essas pessoas, eu acho que a democracia brasileira falhou, e é isso que eu vou comentar aqui. Eu acho que a democracia brasileira falhou na efetividade de punição. Por quê? Porque não é para uma sociedade ser punitiva, mas ela tem que garantir aos cidadãos um direito, uma democracia. E eu emendo com o que a Tati tinha falado aqui para mim, que ela tinha dito sobre a pergunta dela, que era em relação ao psicológico dos cidadãos, em relação a se sentirem ofendidos pelos danos psicológicos com a destruição dos biomas. E aí entra aquele negócio, a nossa sociedade ela tem mecanismos. Nós temos o Ministério Público, nós temos Polícia Federal, nós temos ação popular que qualquer advogado pode ajuizar e qualquer cidadão pode propor. Nós temos um judiciário. Então, nós temos vários mecanismos que podem nos proteger. Mas a questão é, eles vão nos proteger? Entram esses questionamentos. E para a gente acreditar na democracia, e aí também estou fazendo só comentários aqui, André, mas aí você joga em cima também, que é o seguinte, para a gente desenvolver esse pensamento, a gente pode dizer o seguinte, olha, eu não gosto da atitude de tal promotor ou tal procurador, mas eu jamais posso dizer que eu não quero um Ministério Público.
Por quê? Porque o Ministério Público é ele que vai proteger a sociedade. Se alguém lá dentro não está fazendo o seu trabalho, não quer dizer que ele não deva existir. Da mesma forma, e aí isso também é polêmico, mas eu vou comentar aqui, da mesma forma, não deve existir uma polícia militar. Deveria existir uma única polícia com todas as funções estabelecidas e separada do militar, para que as coisas não se confundam e para que, por exemplo, não venha uma força de segurança ou um exército e dê 80 tiros num pai de família na Avenida Brasil aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, contra esse tipo de coisa que a gente luta. Então, assim, terminando aqui a minha fala, eu acho que a democracia, a gente tem que tomar cuidado com isso. Ela dói, então é demorado a gente conseguir efetivar ela, né? E existe essa questão de que são armas desiguais, né? São armas desiguais que se usam para isso. Obrigado. Aliás, Bruno, eu coloquei no nosso chat privado, eu coloquei um link que é um vídeo curto do Átila Yamarino, tem mais ou menos uns 10 minutos, explicando o que o Dilema das Redes explora de maneira mais longa, né? Então, para quem não for conseguir assistir o Dilema das Redes, o vídeo do Átila Yamarino está muito bom, porque ele vai pontualmente explicando quais são os mecanismos. E eu acho que o que você está falando, eu agora estou começando a conviver com mais advogados, né? Por causa do canal Sem Gravata, e você, essa escola de direito que a gente criou, e você está participando, eu estou participando. Aliás, convido todo mundo a procurar aí Escola de Direito. Se puder botar aí depois, Bruno, o link. Vou colocar também. Eu acho que tem uma coisa que, para nós que não fizemos direito, a gente não conhece esses mecanismos. Veja, eu sou uma pessoa que, teoricamente, eu sou bem preparado, estudei história, fiz graduação, mestrado, doutorado, em grandes faculdades, etc. E eu estou conhecendo um mundo agora de ferramentas possíveis para a gente garantir nossos direitos que eu não tinha a mínima ideia. O Felipe fala algumas, do canal Sem Gravata, né? Ele fala algumas coisas para mim, eu falo, cara, não imaginava que isso existia. E eu acho que tem uma coisa muito interessante, né? Por que eu estou usando essa metáfora? Eu vou resgatar a metáfora do contato, né? Da relação com a realidade. Porque a gente precisa conhecer melhor as coisas. Por exemplo, hoje eu vou falar sobre educação, estou aqui, mas o meu conhecimento sobre a educação brasileira, ele é teórico, porque eu tenho o privilégio de ter trabalhado em 3 escolas diferentes, agora, mais ainda, com muitos recursos e muita estrutura. Mas essa não é a realidade brasileira. Quase 90% das crianças do ensino fundamental estão em escolas públicas. Então, eu fui ouvir uma colega, está aqui também, talvez esteja nos ouvindo aí pelo código Arte Teatro, né? E conversei um pouco com ela, perguntando, puxa, se você pudesse conversar com o prefeito, né? O que você falaria para o prefeito? Depois de descascar a orelha dele. E acho que é legal, né? A gente não se vê no direito de conversar, a gente não vê o Estado brasileiro como algo nosso. A gente não vê o Estado brasileiro como nossa propriedade. E, portanto, a gente não para entender como ele funciona e quais são as ferramentas que nós temos a partir dele também, para além da nossa união e criar redes de suporte, né? Como a gente está fazendo hoje. Como é que eu fui entrar nesse universo das lives? Foi porque eu estou em casa, estou com criança pequena, não posso ir para a rua, não tenho como agora me expor, né? Agora com o coronavírus, pior ainda, né? Mas eu falei, puxa, mas eu tenho toda a minha formação na universidade pública. Então eu vou para falar, eu acho que é meu dever falar aquilo que eu estudei. E eu estudei sobre isso que a gente está discutindo hoje, por exemplo. Então, eu acho que a gente conhecer isso que você falou agora, puxa, tem promotoria, tem órgãos de ouvir. A gente não conhece esses universos, né? Então, por exemplo, eu comecei a conversar com ela. Claro que eu já ouvi sobre as condições da escola pública. Eu me lembro sempre daquele ministro que propôs para associar a Bolsa Família à presença na escola, né? Aí alguém perguntou, como é que você vai controlar a presença na escola? Ele falou, coloca catraca eletrônica na porta das escolas. E na época, eu acho que era quase 50% das escolas brasileiras no interior do país não tem energia elétrica constante durante o dia ou nem tem energia elétrica. Percebe? 25% das escolas públicas no Brasil não tem nem tem água potável, você vai falar em lavar as mãos. Então, eu ouvi, e eu vou provocar aqui para quem for da escola pública aqui, falar um pouco também no nosso chat aí, né, para a gente poder bater um papo com essas pessoas, porque é isso também, para além dessa questão, controle do Estado, qual grupo está controlando o Estado,
e quais são os interesses desses grupos, também quais são os nossos interesses, que a gente quer essa confusão, entendeu, Bruno? O que a gente quer desse país. Por exemplo, como é que eu posso ficar tranquilo sabendo que na escola pública aqui perto de casa os caras não têm nem papel higiênico? Eu fico tranquilo, porque não faz parte do meu cotidiano. Por mais que eu fique horrorizado quando eu ouço isso, eu não durmo preocupado com isso. Mesmo me achando um cara engajado, um cara politizado, eu não estou preocupado com isso. Eu não vou perder uma noite de sono porque falta papel higiênico na escola pública. Eu posso ficar triste. E eu acho que esse é o problema, por isso que eu trouxe a ideia do contato, né? A gente vai se distanciando da realidade, a gente vai se fechando nas nossas bolhas. A rede social, esse caso que você comentou agora, ela é perfeita para a gente exemplificar isso. Do mesmo jeito que a rede social pode prover contato, como nós estamos agora, com outras pessoas conversando, ouvindo, falando, ela também pode prover isolamento. Ela pode também nos distanciar da realidade. Então, eu acho que a nossa luta em todos os campos, e da educação é o mais simbólico nesse sentido, é por nos aproximar da realidade novamente. Quer dizer, qual é o projeto que está em andamento hoje em relação à educação pública? É de privatização. E não é escondido, é aberto e defendido. Aí você fala, puxa, privatização? Por que você acha que é melhor? Aí quando você vai ouvir as pessoas que defendem projetos de privatização, são pessoas que não têm conexão real com a escola pública. Até porque hoje você tem um grupo de pressão, que são os grandes grupos de ensino, como a Somos, e tem os nomes agora que eu não vou lembrar todos de cabeça, mas que dominam o cenário educacional. Porque eles têm grana. Quem tem recurso, faz. Quem não tem, sofre. Esses caras têm recurso, têm voz no mundo político. Vou dar um exemplo de para a gente não falar daqueles que a gente vê de maneira mais satânica, maldosa e tal, vamos pegar um grupo interessante, que é o Instituto Ayrton Senna, cheio de pessoas sérias, que fazem um bom trabalho, mas a gente não para discutir. Hoje tem um grupo grande de escolas de cidades, a educação da cidade está na mão do Instituto Ayrton Senna. Isso é bom ou ruim? Depende. Qual é o seu projeto de educação? Porque o Instituto Ayrton Senna, ele é sério. Não estou colocando em questão aqui a seriedade deles. Agora, esse é o projeto ideal para o país? Depende do que país você quer. Eu tenho muitos amigos meus que estão na Fundação Lehman, no Instituto Ayrton Senna. São pessoas seríssimas, que fazem trabalhos fantásticos. Mas é esse o foco? Nós estamos privatizando o ensino público brasileiro de maneira indireta. Né? Primeiro, os materiais didáticos, que são todos produzidos por grandes grupos. E isso é um mercado selva de pedra do capitalismo. Aí agora começa a entrar esses institutos que têm grana, que têm bons educadores, e começa a dar o tom, começa a substituir o secretário de Educação na prefeitura. Tem cidade que nem tem mais a Secretaria de Educação organizada, porque o Instituto Ayrton Senna está tomando conta. E faz um bom trabalho, Bruno. Tem boas escolas. A questão não é se tem boa ou má escola. A questão é o que nós queremos para o país. Percebe? E aí essa discussão não é feita. Por quê? A gente é tomado pelas discussões daqueles que não querem que a gente discuta. E aí, quando eu falo do nosso querido presidente, quando ele faz uma fala dessa, ele faz essa fala, não é porque ele estava sem pensar, falou de falar. Ele fala porque ele sabe que ele cria uma onda midiática que silencia a discussão séria. Que é, por exemplo, o MEC hoje tem o direito de produzir os seus próprios materiais didáticos para nível infantil. Pô, como assim? Sem licitação. Quem controla o MEC? Porque apesar dessa loucura dos materiais didáticos estarem na mão dessas grandes empresas, o processo é muito aberto, é muito cuidadoso. É sério também. Porque a gente também tem coisas bem feitas na iniciativa privada, entendeu, Bruno? A questão é, como é que eu posso ter tanto dinheiro destinado a uma fundação, através dos impostos, que você tem o jogo dos impostos, né? Que é ruim para a Lei Rouanet, mas quando é para outros projetos, não, né? Mas, ao mesmo tempo, o cara não tem os professores da rede pública não têm papel higiênico. Alguma coisa está errada nisso. Você percebe? Sim. Então, eu acho que a gente tem essas duas discussões. Tem a discussão da história, de por que a educação brasileira está assim, que é a briga entre esses dois grupos, e que esses projetos foram sendo alternados e vão se misturando. Mas também nós temos uma realidade agora, que é de desmontagem das escolas públicas. Mas sem nenhuma discussão.